Gostaríamos de compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus, uma mensagem da parte de Deus, com o tema: ainda existe esperança, ou mantenha a esperança. O texto base para essa mensagem são palavras do profeta Jeremias, e ele afirma: mas quero lembrar do que pode me dar esperança. Que atitude louvável do profeta Jeremias. Decidir por lembranças que trazia esperança. Decidir por lembranças que traziam novas expectativas. Embora o quadro fosse complicado, embora o quadro visto pelo prisma natural não fosse dos melhores. Seu povo havia passado por uma trágica experiência no ano de 586 antes de Cristo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, arrasou Jerusalém, levou seus moradores cativos para a Babilônia. O cenário era caótico, só sobrou ruínas. Os babilônicos destruíram com fogo a casa do Senhor, o palácio real, as casas, todos os prédios importantes foram destruídos. Derrubaram o muro da cidade. Só abandonaram os mais pobres, com a finalidade de cultivar as plantações. As colunas de bronze e os utensílios foram levados para a Babilônia. Uma completa destruição. Um cenário caótico. Apesar de tudo, o que o profeta vê é que só em Deus existe esperança. Que apesar de tudo o que aconteceu, só Ele pode fazer a restauração tão sonhada e tão desejada. O profeta traz à tona essa verdade, falando das características de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Jeremias fala os motivos do porquê manter a esperança, e exatamente sobre esses motivos que eu gostaria de conversar com você nessa noite. Com você, meu querido irmão, minha querida irmã internauta. O primeiro motivo para mantermos a esperança é: Deus é misericordioso. Versículos 22 e 23, a parte A do versículo 23. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã. As misericórdias do Senhor não têm fim. Aleluia. Queridos, percebam na narrativa bíblica que o povo de Deus estava inclinado para o caminho errado. Zedequias, o rei de Judá, praticou coisas que aos olhos de Deus eram coisas ruins. Zedequias e o povo de Deus andou por caminhos errantes, se afastou de Deus. Aquela nação é convidada através do profeta
a reconhecer os seus pecados, a se humilhar diante de Deus, a reconhecer as suas falhas. Em meio à situação angustiante, Jeremias ora a Deus, clama a Deus, clama por mudança. Então, no capítulo 3, começa uma espécie de retrospectiva. Jeremias recorda que existe coisas boas a ser lembradas, bons motivos que deixam o coração esperançoso. O primeiro motivo do profeta era lembrar que se ainda Deus era e é misericordioso, pois as suas misericórdias não têm fim, e isso era garantia de não sermos consumidos, isso era garantia de que aquele povo não seria consumido. O profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 6 de seu livro, fala a respeito da misericórdia de Deus. Ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. O teólogo Rude diz: misericórdia é a divina bondade em ação, com respeito às misérias de suas criaturas, ao sentir compaixão por elas, ao oferecer alívio, e no caso dos pecadores que se arrependem, ao demonstrar paciência com eles. Para nós, o que tem pesado tanto, o que temos feito, saiba que Deus é misericordioso. Como diz o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Temos que temê-lo e nos arrependermos, crendo na sua misericórdia. Lembre-se, Ele nos perdoou, mesmo quando estávamos mortos espiritualmente, praticando delitos e pecados. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, versículos 4 e 5, diz: mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa das nossas desobediências e pecados, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. A cada raiar do sol, tenha certeza que as misericórdias de Deus se renovam. Louve a Deus por Ele ser um Deus misericordioso. Esse é o primeiro motivo de mantermos a esperança. Segundo motivo para mantermos a esperança está contido no verso 24. Digo a mim mesmo: a minha esperança é o Senhor, portanto esperarei nele. Verso 23, parte B: grande é a tua fidelidade. Não perca a esperança, mantenha a esperança. Além de misericordioso, Deus é fiel. Após lembrar-lhes das misericórdias de Deus, o profeta termina o versículo 23 falando da grande fidelidade do Senhor. Talvez lembrando
que Deus falara por seu intermédio. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem os seus 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. Apesar de toda aquela situação, Jeremias sabia que Deus permanecia fiel. Portanto, cumpriria com as suas promessas. A própria palavra do Senhor nos assegura em Números, capítulo 23, versículo 19: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Deus é fiel. Ele é absolutamente digno de confiança. Sua palavra não falha. Portanto, o seu povo pode descansar em suas promessas. Ah, meu querido amado irmão, minha querida irmã, quantas promessas de Deus você tem sobre a sua vida? Há quanto tempo você espera? Há quanto tempo você tem aguardado o cumprimento dessa promessa? Nessa noite, com base na palavra de Deus, eu quero lhe dizer: continue crendo, continue perseverando. Deus, ao seu tempo, Ele cumprirá todas as suas promessas. A palavra de Deus é verdade, como diz João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus é fiel. Quantos confiam nele? Quantos esperam nele? Terceiro motivo para continuarmos esperançosos. Versículo 25. Bom é o Senhor para aqueles que esperam nele, para aqueles quem o buscam. Deus é bondoso. Deus é bom. Mesmo nesse contexto onde Deus está ensinando, está pondo em prática uma didática aqui, irmãos. Foi didático aqueles irmãos irem para Babilônia, passar por esse tempo cativo. Era pedagógico, Deus estava ensinando. Além de pedagógico, Deus estava concedendo-lhes um tempo para refletir acerca dos seus maus caminhos, seus pecados. E talvez há quem diga que era também um modo de Deus os castigar, mas mesmo no contexto que muitos olham como um castigo, Deus se mantém bom. Deus demonstra a sua bondade. Jeremias sabia que se o povo reagisse bem, se o povo reconhecesse seus erros e buscasse o Senhor, Deus iria mudar o quadro daquela situação. Deus é bom. A bondade de Deus é um atributo por meio do qual Ele concede vida e outras bênçãos às suas criaturas. Jesus afirmou: ninguém é bom senão um, que é Deus. Você ainda acredita na Bíblia? Em meio a tanta maldade, será que você ainda consegue enxergar a bondade em Deus? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura
para sempre. Ele é bom e tem bênçãos para nos dar. Mateus 7, verso de número 11, ora, se vós sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas aos que lhe pedirem. Falando sobre a bondade de Deus, lembro-me de uma história, uma ilustração que diz o seguinte, que um certo rei, ele gostava muito de caçar. Dentre seus amigos que o levava para as caçadas, havia um entre eles que era piedoso e temente a Deus, ao contrário do monarca, que não detinha mais nas questões da fé. Sempre que o rei conseguia abater um animal, aquele sujeito gritava de forma entusiasmada: aleluia! Tudo que Deus faz é bom. O rei ficou incomodado com aquelas palavras, porque toda vez que ele abatia um animal, esse sujeito, clamava, expressava a sua alegria diante da bondade de Deus. Um dia, quando o rei disparou sua arma de caça, o tiro saiu pela culatra, arrancando-lhe o dedão da mão direita. Quando voltava para casa carregando o rei na maca, o sujeito disse: rei, tudo que Deus faz é bom. O rei ficou enfurecido, furioso, mandou prendê-lo num calabouço e jogar a chave fora. Passado o drama inicial do incidente, o rei e seus demais amigos voltaram a caçar. Numa dessas viagens, o grupo caiu nas mãos de uma tribo de canibais, e um a um foram levados e devorados pelos selvagens. O rei ficou por último, mas quando chegou a hora, ao examiná-lo, o sacerdote dos canibais percebeu que lhe faltava o dedão da mão direita, e então o desqualificou como oferenda e ordenou que o libertasse. Ao voltar para o seu reino, o rei mandou soltar seu amigo e contou-lhe toda a história. E o amigo disse: meu rei, tudo o que Deus faz é bom. Se o Senhor não tivesse perdido o dedão naquele dia, estaria morto a essa hora. O rei se desculpou com seu amigo por ter lhe mandado prender e lhe fez uma pergunta: meu amigo, eu ainda tenho uma questão não resolvida em meu coração. Se tudo que Deus faz é bom, por que Ele permitiu que eu lhe mandasse prender? Por que permitiu que você injustamente ficasse 2 anos atrás de uma grade? Aquele homem olhou para o rei e disse: ah, meu rei, tudo o que Deus faz é bom, pois se eu não estivesse aqui preso, estaria agora na barriga dos canibais. Lembre-se, de Deus vem todo o bem para o mundo. O apóstolo Tiago, escrevendo em sua carta, capítulo 1, versículo 17, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quarto e último motivo para mantermos a esperança, versículo 26. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Deus é Salvador.
Judá caiu nas garras do inimigo. E tudo isso debaixo da vontade de Deus, da permissão de Deus. Restava então encontrar salvação, e a salvação só podia ser encontrada no próprio Deus. Esperar a salvação em silêncio era o que restava para aquele povo. Esperar a salvação em silêncio, sem murmurar, sem se rebelar contra Deus. Afinal de contas, eles haviam se afastado de Deus. O profeta sabia que Deus é aquele que traz o livramento. Ele é o Deus de atos poderosos. O salmista, enaltecendo o cuidado do Senhor, no Salmo 68, verso de número 19, diz: bendito seja o Deus que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O povo deveria reconhecer o seu pecado, mudar de vida. Isso era resultado da ação do Espírito do Senhor. Deus, cumprindo os 70 anos, livrou Judá das mãos, das garras dos babilônicos. E hoje, queridos, vivemos em um tempo tão difícil. Noticiários só trazem informações desanimadoras. E talvez se nós ficasse apenas dando ouvido ao que os apresentadores de jornal dizem, nós concluiríamos dizendo: não existe esperança, não existe um amanhã, não existe paz. Mas mesmo nesse cenário caótico, triste, para alguns desanimador, eu os convido a você olhar para a palavra de Deus. Eu os convido a, nessa noite, você colocar essa palavra em seu coração. E saiba que assim como Deus foi fiel, bondoso, misericordioso, salvador com Judá, Ele também tem sido conosco. Eu convido o ministério de louvor. Nós iremos cantar ao Senhor. Aleluia. Após esse cântico, nós iremos fazer mais uma oração. Nós iremos adorar o nosso Deus por sua bondade, por sua fidelidade, por ser misericordioso e por ser o nosso Salvador.